a gente achou por bem falar hoje sobre os 5 solas da Reforma Protestante, né? O que é, né? Os 5 solas da Reforma Protestante são preposições teológicas que sintetizam os principais pensamentos dos reformadores, né? Os solas são os principais pontos de oposição da teologia reformada contra os ensinos, né, da igreja do passado, a igreja no qual perseguiu os cristãos, a igreja pela qual ela fechou as escrituras, né, não permitiu que os seus adeptos estudassem as escrituras, né, e aí veio a reforma protestante. Hoje a gente não vai falar sobre fatos históricos aqui, a gente não vai falar sobre os personagens da reforma protestante, né, como o Wycliffe, como o Martim Lutero, né, o mais conhecido, John Hus e outros mais. Mas a gente vai falar nos 5 pontos principais, né, em defesa da reforma protestante, que é a sola scriptura, ou somente a escritura, solus Christus, somente Cristo, só a graça, só a fé e só lhe deu glória, ou somente a Deus a glória, né? 5 pontos. Somente a escritura, somente Cristo, só a graça, só a fé, somente Deus, né? Eu queria que antes de tudo, o Everton pudesse colocar um comentário de Paulo Henrique. Ele vai fazer um comentário falando sobre os reformadores, sobre a reforma, mas a gente vai deixar para o final. Só que ele fez um outro comentário, ele me mandou uns textos e pediu para eu explicar esses textos aqui. Mas no mesmo áudio ele já vinha explicando, né? Então, já que ele deu a explicação, eu vou deixar que ele mesmo fale, né? Já que para eu não ter que falar muita coisa aqui, então eu vou deixar que o Paulo Henrique fale, explique sobre os versos que ele passou pra gente. Você poderia soltar, Everton, o primeiro comentário de Paulo Henrique? Isso, eu tô te mandando esses versos aí, porque Paulo, inspirado pelo Espírito do Senhor, né, ele diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então, fundamento, a igreja de Deus está fundamentada nos apóstolos e profetas. Aí dentro desse tema aí da reforma protestante, o protesto continua, até porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre, né? E segundo o que o próprio Jesus falou, ela não pode ser anulada, né? João 10:35. Então, o que acontecia ali no Antigo Testamento? Os profetas, eles protestavam, segundo Neemias 9:26. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para os fazer voltar a ti. Interessante que o protesto dos profetas era fazer com que o povo voltasse para o Senhor. E assim se dá também na reforma protestante, né? Os reformadores são levantados por Deus para fazer com que as pessoas voltassem ao Senhor, voltassem à a verdade genuína, né, a respeito da fé, das Escrituras, de Cristo, da graça, da glória, né, de Deus, para que o ser humano não recebesse a glória, mas sim desse glória a Deus. Paulo, ele também diz isso em Atos 20, capítulo 20, verso 26. Portanto, eu vos protesto neste dia de hoje que estou limpo do sangue de todos vós. Então, protesto tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, para fazer com que as pessoas voltassem para o Senhor, levassem uma mensagem, né? Paulo disse que já estava limpo do sangue deles, porque realmente Paulo tinha ensinado, Paulo tinha mostrado o caminho do Senhor, tinha apresentado Cristo, a graça, a fé, né? E glória, claro, glória somente a Deus. Ok. Abraço, Paulo Henrique. Ele comentou sobre alguns textos que ele mandou para mim. E, e essa reforma, né, ela já vem desde os tempos antigos, né? Que seria essa reforma de protestar, né, em favor da verdade, né, contra as mentiras, os dogmas
e as falsas doutrinas, né, que foram levantadas, né, no meio do povo. E é isso. Protestar é protestar em favor da verdade e em contra a mentira, né? Só que parece que a reforma parece que já acabou, né? A reforma protestante parece que acabou. Hoje as pessoas estão mais conformadas, né, com o estado das suas igrejas do que se levantar e protestar contra ela, né? O que a gente percebe hoje no meio do povo de Deus, pelo menos nos que se dizem povo de Deus, Gleice, é que eles querem uma religião que Se adapte, né? se adapte às suas necessidades. É verdade. Esse foi sempre o problema, a gente vai ver durante o programa, que as pessoas, Deus de alguma forma estava sempre querendo trazê-las de volta para a adoração verdadeira, mas sempre eles estavam procurando as coisas mais fáceis. Sempre estava procurando adorar outros deuses. Sempre estava procurando passar por cima da lei de Deus, né? É como se Uhum. fala, eu quero uma religião que se adapte aos meus costumes, Aos meus gostos, aos né? meus gostos. Bom, então hoje a gente vai falar sobre as 5 solas, ou os 5 solas da Reforma Protestante. Primeiramente, aqui a primeira é só a fé, mas eu vou pular e vou passar para só as escrituras, né? Eu vou pedir para que o Leandro pudesse ler aqui os textos, falando, trazendo textos aqui da Bíblia, em que realmente confirme a palavra de Deus como a nossa única regra de fé, prática e doutrina. Você pode ler os textos sugeridos aí, Leandro? Certo, Gleice. Três trechos que se encontram, né? Que é 2 Timóteo 3:16 e 17, e Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9, e Apocalipse 22:18 e 19. 1 Timóteo 3:16 e 17 diz assim: Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, aqui o texto aqui é bem claro, né? Que toda a escritura é inspirada pelo próprio Deus, né? E útil para o ensino, para a repreensão e para a correção também, né? É muito difícil uma pessoa ela ter um contato com a Bíblia e não acontecer uma mudança na sua vida, né? Exatamente. A gente escuta muito, principalmente nas falácias populares, que não acredita na Bíblia porque foram homens, né, que a Que a escreveram, né? Mas quando a gente tem um relacionamento com Deus e procura na sua palavra compreender, a gente vê que é algo diferente quando você começa a ler a palavra de Deus, começa a acontecer na sua vida. Pois é, a própria Bíblia fala que homens santos falaram da parte de Deus, né? Inspirados e movidos pelo Espírito Santo. E não tinha como um livro desse, se não fosse inspirado por Deus, transformar vidas. Não tinha como. O próprio Deus diz, né? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis, né? Exatamente. Então você que rejeita o profeta de Deus, embora que a própria Bíblia fala para você provar os espíritos, né? Se procedem de Deus ou não, né? Pelos seus frutos os conhecereis. E assim você confirma, é profeta de Deus, então é Deus que está falando, né? Coloque qualquer livro de qualquer escritor conhecido no mundo dentro de um presídio e coloque a Bíblia. Vamos ver o que vai transformar as pessoas. Porque tem gente que não quer acreditar na Bíblia, porque diz que a Bíblia ela não foi escrita por Deus, ela foi escrita pelos apóstolos. A palavra de Deus diz assim que os vossos pecados, as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus, né? Deus falava como com o ser humano ali no Jardim do Éden, né? Falava face a face, né? Exatamente. Com Adão e Eva ali. E depois, com um certo tempo, os homens de Deus, né? As mulheres de Deus só ouviam a voz de Deus. E de vez em quando Deus aparecia, né? Em forma de anjo, né? Como, por exemplo, ali Abraão. E com um certo tempo, a voz do Senhor parece que foi sumindo com o tempo. E Deus precisou... Aí você faz uma pergunta. Será que Deus, ele não quer se comunicar
de uma forma clara com seu povo? Claro que ele sim. quer, né? Agora, A onde tá o gente é problema? que... O problema está na O gente, problema é a né? gente mesmo, É né? se verdade. afastar do Senhor. Se afastar do Por Senhor. Então, isso que ele fala na sua palavra, o texto que você comentou agora, que os seus pecados fazem separação entre mim e vós? e vós. Então, aí está o problema, que os nossos pecados estão fazendo separação, de ouvirmos a voz de Deus. Ouvimos a voz de Deus, Mas né? ainda temos o Então, privilégio, né, de ouvir a Deus, voz do Espírito pela sua Santo. misericórdia, É. usa um homem que ali realmente tem contato, né? Que vive plenamente para Deus. Deus o usa para que ele possa transmitir para nós, né? Através de seus profetas. Tem até aquilo que acontece com Jesus lá na Bíblia, né? Porque ele diz assim, que ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque Isso. no caso, nós não somos dignos de conversar diretamente com ele. Isso. Apenas Jesus que não tinha pecados. Então, quando ele sofre na cruz, que ele vai morrer pelo povo, ele pergunta, Pai, por que me abandonaste? Porque ele estava sentindo o peso dos pecados de todos nós e ele não conseguia mais contato com Deus. Exatamente, por conta dos pecados houve essa separação na cruz. Ó, só para antes de o Leandro ir para o texto seguinte, queria fazer um outro comentário aqui. Não, leia o outro texto e depois eu volto para o comentário aqui. Certo. Agora é Gálatas 1, capítulo 1, verso 8 e 9. Isso. Diz assim: Mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema, né? Anátema. Seja amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora, de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Você deve se perguntar, né? Que outro evangelho é esse? Diferente daquilo que já foi dado, né? Exatamente. Agora, interessante, quando o apóstolo Paulo escreveu que toda a escritura é inspirada por Deus, né? Ele... É interessante notar que o Novo Testamento ele ainda não havia sido, né, feito, né, completo ainda. E pode ver que depois toda a escritura é inspirada por Deus. Qual foi o último profeta? João. João foi quem escreveu o livro ali de Apocalipse, e os últimos livros escritos ali foram as suas cartas. Então, o apóstolo Paulo poderia dizer, toda a escritura é inspirada por Deus. Ele estava praticamente se referindo ali ao Antigo Testamento. Mas ele estava dando ponto aqui aos profetas de Deus, né? Que quando Deus fala através do profeta, essa é a palavra de Deus, né? Essa é a palavra de Deus. Então, Paulo ainda ia escrever muitas coisas, né? Alguém que tomasse isso ao pé da letra, então, o que João tinha escrevido mais lá na frente, então não era para aceitar mais, né? Porque já que se alguém anuncia um outro evangelho, será que João estava anunciando um outro evangelho? Não. Não. O mesmo Tá evangelho. anunciando mesmo. O mesmo evangelho. Hoje a gente vê muitas pessoas anunciando o evangelho, né? Tem várias denominações. Aham. E Paulo estava tomando cuidado exatamente com isso. Para a gente poder fazer separação do que é certo e do que é errado. Se essa pessoa está falando de acordo com as escrituras, ela foi enviada por Deus. Isso. Agora, se ela está falando coisas que não tem base bíblica, muito cuidado, meu irmão. Ou Porque o pode tá caindo contrário, numa né? cilada, Às escrituras. Ou contrário às escrituras. Você tem que ouvir uma pessoa, como Paulo falou, que está pregando o mesmo evangelho, o evangelho dos profetas, ali de Moisés, vem por Jeremias, Isso, Isaías, Daniel e tudo mais. Se você pegar a Bíblia de Gênesis Apocalipse, você não vê contradição. Mas muitos tentam encontrar essas contradições, que é para encontrar uma religião que atenda os seus desejos. Verdade. Tem mais, Leandro, que eu possa ler? Tem agora Apocalipse 22, o verso 18 e 19. Muito bem. Porque eu testifico a todo homem que ouvi as palavras da profecia deste livro. Se algum homem lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. 19. Se algum homem retirar alguma das palavras do livro desta profecia, Deus excluirá a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, muito claro aí, né? Claro, Enfático, isso. né?
quem acrescentar, Deus vai acrescentar os flagelos descritos nesse As livro do pragas, Apocalipse, né? as pragas, né? E quem tirar, Deus vai tirar a sua parte, né, do reino dos céus, da vida, Exatamente. né? Enfim. Então o texto deixou bem claro que eu não tenho que estar enfeitando nada, eu tenho que falar o que está escrito. Falar o que está escrito. Porque quando eu falo o que está escrito, tem poder, né, Gris? Uhum. A transformação. Então, os reformadores levantaram, né, na sua época, em protesto, né, contra a igreja que colocava a própria igreja acima das escrituras, né? A Exatamente. própria tradição em cima dos preceitos bíblicos, né? Então, essa foi um ponto da reforma protestante. Eu vou passar aqui para... Vamos prosseguir, porque se a gente for comentar cada versículo bíblico, rapaz, a gente vai aqui até às 3 horas da tarde. Vai fazer uma vigília. Vamos passar para a seguinte. Somente Cristo, né? Quem ficou essa parte foi o Everton, né? Everton, fala aí. Somente Cristo, né? Só Cristo ou só Cristos, né? Que é o... Não, pode falar. Nós temos 4 versículos bíblicos para comentar sobre isso. O primeiro está lá em João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi o que a gente acabou de comentar, né? Exatamente. Uhum. Nós não temos a capacidade de conversar diretamente. Hoje a gente vê várias pessoas encontrando vários intermediadores, né? Que possa chegar ao céu. Mas Isso. quando, na verdade, o texto que você leu, Everton, deixou bem claro que o único mediador, a única pessoa que pode nos levar para o céu é o próprio Cristo, né? Que ele quem se sacrificou na cruz do O único que Calvário. criou essa ponte, né, essa ligação entre nós, seres humanos, e Deus, né? Exatamente. Respeitamos a opinião de muitas pessoas que acreditam que Maria pode interceder, que fulano pode interceder, Uhum. mas essas pessoas têm que procurar orientação bíblica, pedir uma pessoa que oriente ela, para, através da palavra de Deus, ela encontrar a verdade e saber que a única pessoa que pode garantir Trazer esse caminho, esse acesso para Deus, o Pai, é Jesus Cristo. Não tem. Interessante você pensar por esse lado também, né, Denilson? Porque, veja, vamos dizer que existisse um purgatório. Exatamente. Aí, será que a pessoa que não tinha Cristo, eu fazer uma oração por ela, resolve mandar ela para o céu? É uma boa pergunta. Essa pergunta que você fez dava outra vigília, dava um estudo muito grande, né? Porque a gente ia já entrar no assunto da situação depois que a pessoa morre, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então É verdade. eu vou colocar o Pai nessa pessoa se eu orar por ela. Se existisse isso, Everton, que você acabou de falar, que existisse um lugar intermediário, que eu pudesse ali pagar de alguma forma a penitência e pessoas aqui estivessem intercedendo, então o sacrifício de Cristo teria sido em vão. Para que Cristo teria morrido? Ou não seria completo, né? Não seria completo. É preciso você fazer aí as penitências, né? Os negócios, sei lá, pagar indulgência, né? Como antigamente tinha isso aí, né? Para você ter acesso ou a parte no céu. E essa, Everton, é uma cilada que Satanás vai usar muito no fim dos tempos. Por quê? Porque quando você tem a ideia de que depois que você morrer ainda você tem chance de salvação, aí se complica. Aí Se fosse assim, até o próprio Satanás teria outra chance, né? É verdade. Aí se complica. Aí ele vai reivindicar, né? Exatamente. Deu uma chance para mim também. Sobre essa questão de salvação, a Bíblia ela não tem uma opinião feita a gente, ela tem exatamente um fato, ela tem um ponto final. Lá em 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 5, diz: Porque há só um Deus e há só um mediador entre Deus e os homens, o homem e Jesus Cristo. Está dada a resposta aí, né? Não existe outro. Não é uma opinião, é um ponto final. Será que a gente tem? Será que adianta a gente orar por outra pessoa para interceder na vida de alguém? A salvação em uma outra pessoa, Everton? O que é que diz as Escrituras? Nós temos Atos 4, versículo 12, onde diz: E em nenhum outro há salvação, porque não há de nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu,
ou pelo qual devemos ser salvos? Muito Outra bem. resposta bem direta, né? Outra resposta bem direta. A nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome debaixo do céu. Foi dado entre os homens para que nós possamos ser salvos, né? Muito bem. Quer ler mais uma coisa para a gente passar para outro assunto? Temos Tem. um último sobre esse assunto ainda, que está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a Não vida. tem a vida. Acabou, né? Acabou. Então, você que quer colocar alguém intermediário, né? Algum intercessor, né? Para poder, como é que eu posso dizer assim? Pedir perdão ou conceder perdão pelos seus pecados, não existe, né? Esse negócio de confessar seus pecados para fulano de tal, Apenas aquele que tem o Filho tem a vida. Então, a nossa missão é levar pessoas, enquanto elas estão vivas, até a vida. Amém. Exatamente, porque enquanto a porta da graça, enquanto a oportunidade de salvação ainda está para o ser humano, a oportunidade para eles se arrependerem e realmente confiar em Cristo, entregar suas vidas e se preparar para o reino do céu, né? Amém, amém. Agora eu vou querer a Ciene, que se quiser participar também, ela veio nos visitar aqui, mas se ela quiser também comentar, tá liberada aqui, viu? Eu quero agora a participação da Vanessa, né? Vanessa, ela não tá presencial aqui, né? Presente aqui, mas ela participou com a gente através do WhatsApp, né? Você também pode participar conosco aqui, mandando a sua sugestão, o seu comentário, a gente pode trazer aqui pro programa, certo? Ou a sua pergunta, dúvida. A sua dúvida, a sua pergunta. E faça como a Vanessa, o Paulo Henrique sempre tem participado aqui conosco, né? E ela vai falar da graça. Ela vai falar só a graça, que foi também um dos pontos fundamentais da reforma protestante, né? Eu queria que você aí de casa prestasse bastante atenção no comentário de Vanessa, que eu achei muito bom, muito pertinente. Você pode soltar aí pra gente? Olá a todos, que a graça e a paz estejam em nossos corações. Sola graça, ou somente a graça. Sabemos que esse mundo viveu um período de trevas espirituais. Ali em meados do ano 538 até o ano 1798. Uma grande perseguição acontecia a vários cristãos que criam somente nas Escrituras e na salvação pela graça. A Bíblia fala da graça e o que ela fala? Em Efésios 2:8 diz assim: pois pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não é de vós mesmos, isso é o dom de Deus. Essa mensagem abalou o mundo cristão. E, pela graça de Deus, essa mensagem ela veio até nós, até hoje. Do ano 1517 até hoje. Um pouco antes de 1517. E glória a Deus por isso. A Bíblia ela é enfática em falar que nós somos salvos pela graça. No livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 até o versículo 14, diz assim: porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. Somos salvos pela graça, sim. Mas essa graça, ela não foi barata. Cristo morreu em nosso lugar. Cristo, ali no jardim do Getsemane, ele orou 3 vezes. Suplicou 3 vezes: Pai,
Se possível, passa de mim este cálice de sofrimento. Mas, contudo, que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Foi muito doloroso para Cristo ir à cruz do Calvário, carregar os nossos pecados sobre si. Ao carregar os nossos pecados, ele sentiu a separação total de Deus. E foi esse o motivo de tanto sofrimento. Por isso, a graça não foi barata. Não torne a graça para você barata. Porque a própria palavra fala que, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente. Esse é o poder da graça. A graça, ela tem poder. Aqui em Romanos 5, verso 20, diz assim: além disso, veio a lei, para que a transgressão abundasse. Porque a partir do momento que eu conheço a lei, eu me vejo pecadora. Então, a transgressão abunda. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça é um poder para vivermos de acordo com a vontade de Deus. A graça, que não foi barata, nos ajuda a obedecer ao nosso Salvador, que morreu em nosso lugar por conta dos nossos pecados. Somos salvos pela graça, sim, mas fomos salvos para as boas obras e não para o pecado. Como muitos pensam por aí que por estar embaixo da graça, já não precisam mais de lei. Ora, a lei mostra o que é pecado. Ou estamos embaixo do pecado, da lei, que nos condena, ou estamos debaixo da graça. Aqui em Romanos 6, verso 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois estáis debaixo da graça. Foi essa mensagem que Martinho Lutero, ele quis trazer. É essa mensagem que a gente precisa dar ao mundo. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós mesmos, isso é dom de Deus. Que Deus vos abençoe. Pois é, o que comentar mais, né? Ela deu uma aula aí falando sobre a graça, né? Sobre que nós somos salvos pela graça, né? Qual o estilo do viver cristão, né? Que a graça dá esse poder, né? Para que a gente possa rejeitar as obras da carne, das trevas e assim viver em conformidade com os mandamentos de Deus, né? A graça que nos é abundante, né? Que está além do que qualquer pecado, né? Ela pode nos livrar de qualquer pecado, onde quem se aposta dessa graça, o pecado não tem mais domínio sobre ele, né? Então, fazendo essa ligação, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a fé bem rapidinho, porque o nosso tempo já está indo para o final. E depois a gente tem mais um ponto a falar aqui. Eu quero falar sobre a fé, né? Quero ler aqui o texto de Romanos capítulo 3, verso 28, quando diz: portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ou tem traduções que dizem independentemente das obras da lei. Por quê? Tinha pessoas que queriam ser justificadas, né, mediante a lei, mediante as obras da lei, né, ou porque eles eram circuncidados, né, se você olhar ali o contexto, né, de Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 3, você vai ver o texto ali fala também da circuncisão, né, nós somos salvos, nós estamos salvos porque nós somos circuncidados, e esses aí que são incircuncisos, né, que não passaram pelo processo da circuncisão, é que eles estão perdidos. Mas Cristo veio, né, para morrer pelos nossos pecados, não só pela nação judaica, mas por todo o mundo. E todos aqueles que aceitassem Jesus Cristo como seu Salvador, ele está salvo. Ele tem que aceitar a Cristo, né? Diferentemente dos judeus da época, né, que queriam, que revogavam, diziam, né, que eles estavam salvos porque eles praticavam a lei.
e condenavam aqueles que aceitavam Jesus Cristo, né? Então, não tem cabimento. Aí no capítulo 4, né, só para a gente finalizar, fala de Abraão, que ele foi justificado pela fé, porque ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Não diz assim o texto, né? E lá fala que ele foi imputado para a justiça, ele foi justificado quando ele creu em Deus ou quando depois ele recebeu o sinal da circuncisão, né? Quando ele creu em Deus. O texto é claro, né? Ele creu em Deus, obedeceu a Deus e ele foi imputado para a justiça. Depois de muito tempo é que ele foi circuncidado como sinal, né, do seu pacto para com Deus. Então, a nossa justificação é pela fé em Deus, né? Hoje a gente não precisa ser mais circuncidado, glória a Deus por isso. Mas qual é o sinal, o pacto que eu faço para com Deus? Maravilhoso, né? É o sinal do batismo, né? Eu sou salvo porque eu sou batizado ou porque eu acreditei em Deus? Porque eu acreditei em Deus, né? Antes de O batismo é só um passo. É só um passo, é só um símbolo ali, Passo um importante, pacto mas importante, verdade. eu me batismo Então, não quer dizer que eu esteja salvo, né? antes de eu me batizar, eu preciso crer em Deus. É verdade. Crer em Deus. Então, Deus já me salvou. O batismo é simplesmente uma demonstração pública que você está se entregando a Deus, né? O batismo é importante por quê? Porque você não só tem mais esse compromisso com Deus, mas também para com os homens, para com a igreja. É onde marca o início de uma nova vida, né? Uma Isso, caminhada. nova vida. Verdade. Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Hebreus capítulo 11, verso 6, texto bastante conhecido de vocês, diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele se aproxima de Deus creia que ele existe, né? Então, é isso, né? Vamos, se alguém quiser comentar, pode falar, mas vamos para o último ponto aqui, porque o nosso tempo está fechando e a gente vai falar sobre glória somente a Deus, né? Então, muitas pessoas procuravam ser justificado, né, pelas suas obras, né, pelos seus atos próprios de justiça, né? Usavam intermediário para você chegar a Deus, né? Usavam a tradição do homem, né? A tradição da igreja em cima das escrituras, né? E honrava o ser humano, né? Como se fosse digno de honra, né? Então, tem esse ponto também, glória somente a Deus. Eu queria que o Edenilson pudesse trazer alguns textos que confirme isso, né? Essa posição dos reformadores. Muito bem, inglês. Vamos lá, né? Lá em Isaías 42:8 fala o seguinte: eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória eu não darei a outro, nem meu louvor a imagens esculpidas. Foi o que você praticamente falou no final aí, inglês. Uhum. A gente viu isso muito quando o povo de Deus saiu do Egito, né? Uhum. Deus fez todos aqueles milagres, fez todas aquelas maravilhas, mas nas primeiras oportunidades que eles tinham, eles iam aí adorar outros deuses e prestar honra a eles, como se eles fossem merecedores. E a gente sabe que toda honra e toda glória e todo louvor tem que ser dado ao Senhor, né? Exatamente. Ele é digno de tudo. De tudo. E ele fala que ele não divide. Não adianta você estar dentro da casa de Deus, é um processo, porque você vai a cada dia moldando, o Espírito Santo vai te moldando, Uhum. mas está dividido entre louvar a Deus e abraçar as coisas do mundo. Ele não aceita, ele diz na sua palavra: eu não aceito. Ou é 100% Você tem que de ser Deus. exclusivo. Você tem que ser exclusivo. Só que isso é um processo. A cada dia o Espírito Santo ele vai nos moldando. Que não é fácil, né, Gleice? Uhum. A mudança é dolorosa, né? Verdade. É muito dolorosa. Renunciar às coisas do mundo, renunciar ao eu, né? Exatamente. Tomar a cruz de Cristo e segui-lo. E sabe qual é o mais importante disso, Gleice? É que quando você dá o primeiro passo em direção ao Senhor, ele envia o céu ao nosso favor, para nos ajudar nessa caminhada e realmente a gente se entregar totalmente a Ele.
e adorar o Senhor, que é merecedor de todas as coisas. Então, essa coisa que o povo tem, né? Que Deus só quer de você o coração, cai por terra, né? É. Porque Deus quer você por completo. Por completo, né? É justamente o texto que Em o... Coríntios 10, Você vai ler 31, agora. tem muita gente que fala hoje, né? Meu corpo, Minhas regras. minhas regras, né? Eu faço no meu corpo o que eu quiser. Mas vamos ver o que 1 Coríntios 10, 31 diz. Fala assim, ó. Portanto, quer comais, quer bebais, ou faças qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. A glória de Deus. Quer dizer que no comer, no vestir, qualquer coisa tem que ser feito Tem que para a ser glória para de Deus. honrar a Deus. A gente hoje, a gente nunca viu uma geração tão doente como a de hoje. Exatamente por conta desses ditadozinhos, né? Meu corpo, minha regra, eu como o que eu quero, faço o que eu quero. E hoje a gente está vendo muita gente pagar um preço muito alto. Porque a gente sabe, Igreja, que Deus ele tem um plano perfeito para o seu povo. Se Deus escreve na sua palavra que nós não devemos, a gente vê isso lá em Levítico 11, não devemos nos alimentar de certas coisas, é porque Ele sabe o que é melhor para mim. É verdade. E quando Agora- eu passo por cima desses conselhos de Deus, o que é que eu vou colher? Doença, né? Doença, é verdade. Doença, a gente nunca A viu Bíblia uma diz que geração tão nós- cancerosa como essa. Nós fomos comprados por preço, né? Exatamente. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, né? Diz a palavra de Deus, né? O meu corpo é templo do O Espírito templo do Santo. Espírito Santo, né? Como diz lá em Romanos 3. Esses versículos que vocês estão citando servem até para a gente fazer outro estudo, né? É. Com mais quer bebais, façam É, tudo para a glória de Deus. Então significa exatamente. que através do meu comer, ou através do meu beber, eu posso estar desonrando a Deus? Tá honrando ou desonrando a Honrando ou Deus. desonrando? Exatamente. Eu faço uma pergunta. Você que realmente agride a natureza de Deus, né? Você queima, você realmente agride a natureza. Você está pecando. Você agride ali as criaturas de Deus, né? Você massacra ali as criaturas de Deus. E se você estiver fazendo isso contra o seu próprio corpo? Porque também não seria pecado, né? Exatamente. Exatamente. Então, tudo o que a gente venha a fazer, a gente tem que fazer para glorificar o Senhor. E tem outro texto muito importante que está lá em 1 Reis 8,60 que diz que todo o povo da terra possa saber que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Nenhum outro. Então, não. Hoje a gente vê muita gente, né, formando deuses para eles, né? Exato. Jogadores de futebol, atores, cantores e por aí vai, né? Mas o Senhor diz que só Ele é Deus. É Deus e não só é Ele, outro, né? e só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Amém. Então, esse foi outro ponto que os nossos reformadores, né, levantaram, né? Por quê? Porque a igreja do passado, né, a igreja do período medieval, levantou muitos deuses fundidos ali, muitas imagens para sua adoração, né? E o texto que Edenício leu aqui, nem meu louvor darei às imagens esculpidas. E outra coisa muito importante, viu, Gleice? Na batalha final, o principal ponto vai ser a adoração. A quem você vai adorar? A Deus ou aos homens? Aos mandamentos do Senhor ou aos mandamentos de Roma? É verdade. A gente não vai falar sobre isso, a gente tem um estudo feito sobre isso lá no nosso canal. Se você quiser saber, você pode procurar lá sobre a imagem da besta, certo? Vamos concluir agora. Eu quero que o Everton pudesse soltar o último comentário, o de Paulo Henrique, e depois a gente volta para as nossas considerações finais e a gente se despede de vocês aqui. A reforma não terminou com Lutero como muitos supõem. Ela haverá de prosseguir até a conclusão da história terrestre. Lutero tinha uma grande obra a fazer e refletir a outros a luz que Deus permitiu que brilhasse sobre ele. No entanto, não recebeu toda a luz que devia ser dada ao mundo. Desde aquele tempo, nova luz tem continuamente resplandecido por meio das Escrituras, e novas verdades têm sido constantemente reveladas. Lutero e seus colaboradores realizaram um nobre trabalho para Deus, mas tendo eles vindo da Igreja Romana
e tendo eles próprios acreditado e defendido suas doutrinas, não era de se esperar que pudesse discernir todos seus enganos. Seu trabalho foi quebrar as correntes de Roma e dar a Bíblia ao mundo, embora houvesse importantes verdades que não descobriram e graves erros aos quais não renunciaram. A maioria deles continuou a observar o domingo e outras festas papais. Na verdade, eles não consideravam como tendo autoridade divina, mas criam que devia ser observado como um dia de culto, comumente aceito. No entanto, havia alguns entre eles que honravam o sábado do quarto mandamento. Entre os reformadores da Igreja, um lugar honroso deve ser dado a todos aqueles que foram firmes em vindicar uma verdade ignorada em quase toda parte, mesmo pelos protestantes. Aqueles que mantinham a validade do quarto mandamento e a obrigação do sábado bíblico. Quando a reforma varreu as trevas que pairavam em toda a cristandade, apareceram em muitos lugares os guardadores do sábado. Os que receberam as grandes bênçãos da reforma não foram avante no caminho tão nobremente aberto por Lutero. Poucos homens fiéis se levantaram de tempos em tempos para proclamar novas verdades e expor erros por tanto tempo cultivados. Mas a maioria, como os judeus nos dias de Cristo ou os papistas no tempo de Lutero, estavam satisfeitos em crer como creram seus pais e viver como eles viveram. Dessa maneira, novamente, a religião degenerou em formalismo e erros e superstições que teriam sido postos de lado se a Igreja tivesse continuado a andar na luz da Palavra de Deus. Foram mantidos e alimentados. Assim, a vitalidade, inspirada pela Reforma, gradualmente morreu até que houve uma necessidade de reforma nas igrejas protestantes, quase tão grande como na Igreja de Roma no tempo de Lutero. Havia o mesmo torpor espiritual, o mesmo respeito pelas opiniões humanas, o mesmo espírito de mundanismo e a mesma substituição dos ensinamentos da Palavra de Deus por teorias humanas. O orgulho e a extravagância eram nutridos sobre a aparência de religião. As igrejas ficaram corrompidas através de suas alianças com o mundo. Assim se degradaram os grandes princípios pelos quais Lutero e seus fiéis colaboradores tanto fizeram e sofreram. Quando Satanás viu que havia falhado em exterminar a verdade pela perseguição, de novo recorreu ao mesmo plano que havia conduzido à grande apostasia e à formação da Igreja de Roma. Induziu os cristãos a fazer alianças não mais com pagãos, mas com os que, por sua adoração ao Deus deste mundo, mostrava-se igualmente idólatras. Satanás não conseguia mais tirar a Bíblia do povo. Ela havia sido colocada ao alcance de todos, porém ele levou milhares a aceitar falsas interpretações e teorias erradas, sem examinar as Escrituras para aprender a verdade por si mesmos. Ele havia corrompido as doutrinas da Bíblia e as tradições que iam arruinar milhões de pessoas estavam aprofundando as raízes. A Igreja estava encorajando e defendendo essas tradições em vez de sustentar a fé que uma vez foi confiada aos santos. E enquanto permaneciam completamente inconscientes de sua condição e do perigo, a Igreja e o mundo se aproximavam rapidamente do mais solene e significativo período da história do mundo, o período da revelação do Filho do Homem. Valeu, Paulo Henrique, Deus abençoe, mais uma vez participando aqui conosco, compartilhando os seus conhecimentos. E para a gente é um privilégio, né? Bom, voltamos aqui para nos despedir de vocês. Quero despedir aqui do Leandro, muito bom a sua participação, Leandro, que Deus abençoe e você possa continuar nessa obra junto conosco aqui. Amém. Amém, Grace. Para mim é um privilégio estar nessa obra, que Deus nos use cada vez mais. E até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Amém. Valeu, Everton. Valeu, Gleison. Valeu, Leandro. Tchau, pessoal. Até o próximo programa e que Deus fique conosco. Amém. Amém.
Valeu, Adenilson. Até a próxima e que domingo você possa fazer presente aqui. Parece que é um domingo sim, um domingo não, um domingo sim. É as correrias. É muito tempo, né? O dia a dia requer nosso, né? Principalmente trabalho. Uhum. Mas essa lição da Escola Sabatina tem me ensinado muitas coisas, né? Principalmente Deus em primeiro lugar, né? Isso. Amém. Então a gente tem que ter esse compromisso, né? Da nossa missão de levar pessoas ao reino dos céus, né? Então, se você ficou com alguma dúvida sobre o programa de hoje, procure uma igreja adventista, né? Perto de você. Aí temos 7. Glória, Bairro São João, aqui por trás do Fórum, Que é a Igreja Central. Né? Caixa d'Água, Novo Horizonte, ali perto do Terciano, no Portal da Fé, Coab, E Nova em Nova Morada. Morada. Então, peça um estudo bíblico e eu tenho certeza que você será bem recebido. Um abraço a todos e até domingo. Amém. Até domingo que vem, se Deus quiser, aqui na Nova FM 957.com, das 12 até 1 hora da tarde. Olha, para finalizar. Sim, vamos fazer a oração final aqui, né? Para nos despedir de vocês. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos por mais um programa aqui realizado. Que o Senhor possa ter sido glorificado e honrado, né, através desse programa aqui. Muito obrigado pela a unção do teu Santo Espírito, que o Senhor possa continuar conosco. Vem perdoar também as nossas falhas, que muitas vezes nós temos cometido contra ti. E abençoa cada família aqui representada. Que esse programa possa crescer e elevar e alcançar corações. Amém. São essas as bênçãos que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Aí, eu não disse a tudo, era tranquilo. Tava tudo tranquilo. Quando o Siena apareceu ali, eu já fiquei sem jeito. Tem hora que a gente fica um pouco tímido, mas eu olhei pra ela e disse, tá tranquilo. A mãe dele tá aqui, ele tá